no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. No ar o Abre aspas, dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Muito bom dia, Zé. Bom dia, Glauco. E a Prefeitura de São José dos Campos lança hoje o programa de trânsito Sinal de Gentileza. O projeto centraliza ações voltadas à segurança dos pedestres. Para os pedestres, o Sinal de Gentileza está no ato de estender o braço, demonstrando ao motorista a intenção de atravessar. Na sequência, o sinal de gentileza será do condutor, permitindo que o pedestre faça a travessia em segurança. Quando se está na condução do veículo, o motorista deve ligar o pisca-alerta e estender o braço para o lado, claro, para alertar aos demais motoristas que algo está acontecendo à frente, fazendo com que todos reduzam a velocidade e possam parar em segurança. Em ambos os casos, a dica vale para as faixas não semaforizadas, onde comunicação entre condutores e pedestres é fundamental para que a parada do veículo e a travessia ocorra de forma segura. Todo mundo respeitando a lei e principalmente com educação. Você, como pedestre, o carro parou e te deixou passar, agradeça também. Gentileza gera gentileza. E vamos aos destaques desta edição. Governo sofre derrota na votação do orçamento. RM Vale sem dinheiro para projetos. Petrobras terá de indenizar pescador por danos morais. Essa e muito mais notícias após o comercial. Líderes de 13 partidos manifestam apoio à reforma da Previdência. A divulgação do apoio foi feita ontem na Câmara, porém, os partidos defenderam modificações no texto enviado pelo governo. Os partidos se manifestaram contra as mudanças propostas pelo Palácio do Planalto para o pagamento do benefício de prestação continuada, pago a idosos de baixa renda e a aposentadoria rural. Os 13 partidos são PSDB, DEM, PP, PR, PRB, PSD, PTB, SD, MDB, Podemos, Cidadania, PROS e Patriota. Juntas, essas bancadas somam 291 dos 513 deputados. Para o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, a retirada dos 2 pontos sugeridos pelo partido ajudará na tramitação da matéria na Câmara. Em nota, a bancada justificou que qualquer reforma previdenciária deve ter como princípios maiores a proteção aos mais pobres e mais vulneráveis. E, por isso, decidiram retirar do texto a parte que trata de forma igual os desiguais e penaliza quem mais precisa. Essas lideranças partidárias negaram que a retirada desses itens seja uma retaliação ao governo federal, que está sob críticas em relação à articulação para aprovar a matéria. A líder do governo no Congresso, deputada Joyce Hasselmann, afirmou que não é uma surpresa os partidos estarem se articulando para retirar as mudanças no BPC e na aposentadoria rural. Praticamente no mesmo horário da manifestação a favor da reforma, líderes de partidos da oposição, entre eles PT, PSOL, PCdoB, PDT e Rede, lançaram um manifesto conjunto contra as mudanças nas regras da aposentadoria. O grupo de oposição, que soma 133 deputados, afirmou no documento que irá trabalhar pela rejeição da proposta desde a sua tramitação
na Comissão de Constituição e Justiça. Além disso, vale lembrar que ontem foi lançado também um movimento chamado Unidade Progressista, que conseguiu o que não conseguiu nas eleições, que é a unidade dos partidos mais à esquerda. PT, do Fernando Haddad, Guilherme Boulos, do PSOL, Ricardo Coutinho, do PSB, Flávio Dino, do PCdoB. Eles estão formando uma frente e o primeiro alvo dessa unidade progressista é justamente a reforma da Previdência. Eles vão bater forte na reforma da Previdência. Pois é. E Paulo Guedes não foi à CCJ e deputados entram em acordo para ministro falar na próxima semana. A Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ da Câmara, decidiu ontem que vai ouvir o ministro da Economia, Paulo Guedes, na próxima quarta. Paulo Guedes iria à comissão nesta terça na condição de convidado. A participação estava prevista na agenda oficial, mas, pela manhã, a assessoria do ministro informou que ele não iria mais e enviaria representantes. Diante disso, a oposição protestou e propôs a convocação obrigatória do ministro. A sessão da comissão, então, foi encerrada e reconvocada logo em seguida. Na nova sessão, o presidente da CCJ, Felipe Francischini, do PSL, anunciou um acordo entre a oposição e a base aliada para Guedes ser ouvido na próxima quarta, na condição de convidado e não de convocado. Antes de o acordo entre a base aliada e a oposição ser anunciado, houve discussão entre os parlamentares sobre ouvir ou não Rogério Marinho, secretário especial da Previdência, e Bruno Bianco, secretário especial adjunto de Previdência e Trabalho. A maioria dos deputados, contudo, decidiu não ouvir os representantes de Paulo Guedes. Pelo acordo anunciado no plenário da CCJ, se Guedes não comparecer na próxima quarta, será discutida a convocação do ministro. Daria muito trabalho, né? Ouvir os representantes do Ministério ontem e depois ter que ouvir o ministro, né? Ficou demais, ficou apertado demais, né? Só o ministro. Só o ministro. Ainda sobre a reforma da Previdência, o presidente da CCJ, Felipe Francischini, afirmou que a proposta de reforma da Previdência será votada em 17 de abril na comissão. Francischini deu a informação após se reunir na noite de terça com o ministro da Economia, Paulo Guedes. A CCJ é a primeira etapa da tramitação da reforma. Cabe à comissão analisar se a proposta do governo está de acordo com a Constituição. Se o texto for aprovado, seguirá para uma comissão especial responsável por analisar o conteúdo. Em seguida, a proposta irá para o plenário. Após o encontro com Paulo Guedes, o presidente da CCJ disse que o relator da reforma ainda não foi decidido, mas o nome pode ser anunciado até o fim desta semana. Abre aspas, para o presidente do CCJ. O ministro entende que é importante que haja um relator designado até a ida dele à comissão. Fecha aspas. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Em meio ao turbilhão de problemas da reforma da Previdência e da crise com o parlamento, o presidente Bolsonaro reservou a sua manhã de ontem para uma sessãozinha de cinema com a primeira-dama Michele, num shopping de Brasília. Trabalhar com temas chatos, como da Previdência e reclamações de governadores, somente às 11h30. Na agenda, o governador do Rio, Wilson Witzel. Qual o filme? Superação, o Milagre da Fé. Poucos convidados, incluindo, entretanto, uma plateia muito especial de jovens com deficiência auditiva. É claro que o presidente pode ir a um evento como esse, ao cinema, quando quiser. Mas essa fugida de ontem é a imagem que se tem de um presidente que tem ficado, sempre que possível,
à margem das discussões da reforma e de outras questões de governo, fugindo do ônus. Ele chegou a dizer que a reforma agora é coisa dos deputados, entregando a batata quente que ninguém quer no colo. O presidente precisa governar, tem o direito de ir ao cinema, reforço aqui, tem o direito de pensar o que quiser sobre os anos de ditadura, mas orientar a comemoração do golpe de 64 chega a ser um assinte. Envolver-se com a reforma, isso seria outro milagre. Pois é. E o governo Bolsonaro sofre derrota na Câmara. A Câmara dos Deputados aprovou ontem a proposta de emenda à Constituição que obriga o governo federal a executar todos os investimentos previstos no orçamento. Para ser aprovada, a PEC foi analisada em 2 turnos. No segundo turno, o placar foi de 453 votos a favor e 6 contra. Com a aprovação, o texto segue para o Senado. O objetivo do governo, contudo, era aprovar no Senado a chamada PEC do Pacto Federativo, que prevê justamente o contrário. O governo tem defendido o que chama de descentralização da arrecadação, o que pode desobrigar estados, municípios e União de fazerem investimentos mínimos em determinadas áreas. O orçamento de 2019 prevê ao todo 45 bilhões de reais para o custeio da máquina pública. Atualmente, o pagamento é obrigatório somente em parte das emendas individuais dos congressistas, as chamadas emendas impositivas. Pelo texto da PEC, além das emendas coletivas, que são as feitas por bancadas estaduais e das comissões, toda a parte de investimentos do orçamento terá de ser executada. Mais cedo nesta terça, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, afirmou que a articulação dos deputados para aprovar a PEC não representa retaliação ao Palácio do Planalto. Abre aspas, a PEC é uma vontade de todos os líderes, inclusive o líder do PSL. Não ficou contra, restabelecendo prerrogativas do parlamento. Não tem retaliação contra ninguém, fecha aspas, declarou Rodrigo Maia. E para o Ministério Público Federal, comemoração do golpe de 1964 merece repúdio e pode configurar improbidade administrativa. A Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do MPF, divulgou uma nota ontem sobre o caso, na qual afirmou que a comemoração do golpe militar de 64 merece repúdio social e político. A nota da Procuradoria foi divulgada um dia após o porta-voz do governo, Otávio Rego Barros, informar que o presidente Jair Bolsonaro determinou ao Ministério da Defesa que faça as comemorações devidas sobre os 55 anos do golpe em 31 de março. O capitão reformado do Exército, Bolsonaro, já afirmou reiteradas vezes que, na opinião dele, não houve ditadura, mas sim um regime com autoridade no país. Já disse também que o coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, reconhecido pela Justiça como torturador, é um herói. Utilizar a estrutura pública para defender e celebrar crimes constitucionais e internacionais atenta contra os mais básicos princípios da administração pública, o que pode caracterizar ato de improbidade administrativa, acrescentaram os procuradores. O golpe militar que depôs o então presidente João Goulart ocorreu em 31 de março de 64. Com o golpe iniciou-se no Brasil uma ditadura que durou 21 anos até 1985. Durante esse período, não houve eleição direta para presidente. O Congresso Nacional chegou a ser fechado, mandatos foram cassados, houve censura à imprensa e, o pior, mais de 400 pessoas foram assassinadas ou desapareceram, segundo a Comissão da Verdade.
E Jair Bolsonaro irá viajar para Israel entre os dias 30 de março e 3 de abril. O presidente irá se reunir com o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, no primeiro dia de visita e passará por cidades como Tel Aviv e Jerusalém. Segundo o embaixador de Israel no Brasil, Yossi Shelley, o foco da pauta será melhorar as relações comerciais entre os dois países. O embaixador também disse que os governos podem assinar atos de defesa, segurança e ciência e tecnologia. O acompanhante do presidente nesta viagem será o seu filho mais velho, Flávio Bolsonaro. Segundo o senador, o convite partiu do próprio presidente da República do Brasil e da organização médica Hadash. Essa viagem pode causar problemas comerciais, né? Tendo em vista que os países árabes compram bastante do Brasil e comparativamente é muito, muito maior do que o que os israelenses compram. Não tem dúvida. E ainda falando sobre o presidente, hoje Bolsonaro viaja para São Paulo, onde terá uma consulta no Hospital Albert Einstein. O motivo é a avaliação do seu quadro de saúde. Em janeiro, o presidente realizou a cirurgia de reconstrução do aparelho intestinal e retirada da bolsa de colostomia, usada por ele desde setembro do ano passado, quando foi esfaqueado no abdômen durante um ato de campanha eleitoral em Juiz de Fora. Ainda hoje, o presidente participará de uma atividade na Universidade Mackenzie, também na capital paulista, para prestigiar um projeto científico que investiga o uso do grafeno, material derivado do grafite que é considerado mais resistente, mais leve e mais fino que o aço e que pode ter aplicação industrial industrial e na área de tecnologia. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias. E voltamos com o tempo, mas hoje uma surpresa especial para você. Ele, que sabe tudo de meteorologia, agora vai estar ao vivo com a gente aqui. Fala, meu amigo Caio Souza, seja bem-vindo. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Agora vive ao cores, né? Um prazer estar falando com vocês. Então, rapaz, o tempo hoje deve ter um pouquinho mais de nebulosidade do que a gente estava vendo aí nos últimos dias, né? Isso porque nós temos um sistema de alta pressão que está lá no sul, perto da Argentina, mas ele está provocando ventos úmidos que estão soprando do oceano aqui para o continente. Com isso, o dia hoje vai ser de variação de nebulosidade, né? Um céu parcialmente nublado, às vezes variando a nublado, mas o sol ainda vai se fazer presente. E por conta disso as temperaturas vão subir novamente. A máxima prevista para a região do Vale do Paraíba é de 30 graus. Lá na capital paulista ficaremos aí em torno de 29 e na Serra da Mantiqueira com 23 graus. Vou deixar o litoral norte para falar separadamente dele, porque esses ventos úmidos vão influenciar mais o tempo por lá. Então no litoral norte a tendência é de um céu mais nublado, uma garoinha até leve nas regiões de serra e a temperatura máxima por lá na casa dos 28 graus. Amanhã também teremos esse mesmo esquema, né? Essa variação de nebulosidade, as temperaturas máximas vão cair em torno de 2 a 3 graus, né? Mas já a partir de sexta-feira, a previsão é de que o tempo já comece a melhorar e as temperaturas vão começar a subir, Glauco. Muito obrigado, Caio Souza, um prazer tê-lo ao vivo aqui, a gente vai ainda trabalhar bem isso daí, mas é um grande prazer ter você aqui ao vivo conosco aqui, que nós já tínhamos aqui muita gente curiosa perguntando quem é o Caio Souza, tá aí, essa figura simpática que sabe tudo de meteorologia. Um ótimo dia para você, Caio. Igualmente, Glauco, grande prazer, um abraço. E a Agenvale, a Agência Metropolitana do Vale do Paraíba, recebeu menos do que a metade da verba estadual prometida para o ano de 2018. O orçamento previsto para o ano passado era de 2.915.495. No entanto, a agência recebeu apenas
R$ 1.222.646.000 durante o ano, o que representa apenas 41% do prometido pelo governo estadual. Nenhum dos principais projetos da agência saíram do papel em 2018. Um dos projetos é a elaboração do PDUI, o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, que definirá diretrizes, projetos e ações para orientar o desenvolvimento urbano da região metropolitana. O projeto precisa ser finalizado até 2022. Atualmente, a elaboração do plano está congelada. O presidente do Conselho da Região Metropolitana do Vale, o prefeito de Paraibuna, Vitor de Cássio Miranda, afirmou que a elaboração do PDUI custará até 3 milhões de reais, o dobro do que seria disponibilizado para a realização do projeto em 2018. Abre aspas, ainda temos esperança que o governo estadual libere mais recursos para que esse plano seja concretizado, fecha aspas, disse o presidente do Conselho. E a CETESB, Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, arquivou ontem o processo de licenciamento ambiental da Via Banhado, projeto que pretende ligar as vias oeste e norte da cidade. Em publicação nas redes sociais hoje, o prefeito Felício Ramute diz que o arquivamento confirma o que ele dissera em novembro do ano passado em entrevista à SP Rio Mais. A construção da Via Banhado não é mais prioridade para os próximos 2 anos. As ações agora se concentram na remoção de 270 famílias que moram no banhado. Algumas delas moram lá há décadas, em condições muitas vezes insalubres. O convencimento sobre a remoção, entretanto, não é trabalho fácil. Até agora, 10% aderiram ao apelo da prefeitura para deixarem o local. E a Justiça de São Paulo manteve, em segunda instância, a decisão que condena a Petrobras a indenizar um pescador de Caraguatatuba em R$ 25 mil por danos morais após o vazamento de óleo em São Sebastião em 2013, que atingiu a produção de mexilhões. De acordo com o magistrado João Francisco Moreira Viegas, do Tribunal de Justiça, os danos causados pela falha já admitida pela empresa atingiram a produção e, consequentemente, os ganhos do pescador que vive da prática. Assim, por unanimidade, o colegiado deu causa favorável ao pescador. A indenização arbitrada chega a R$ 559 mil, sendo 108 mil a título de danos emergentes, 426 mil por lucros cessantes e 25 mil relativos a danos morais. Responsável pelo despejo de combustível no mar, a Transpetro, subsidiária da Petrobras, informou em nota que irá analisar a decisão antes de recorrer novamente aos tribunais. E olha que interessante, uma tartaruga de quase 50 quilos será devolvida ao mar nesta quarta-feira em Ubatuba. Ela estava desde setembro em tratamento no Centro de Reabilitação de Tartarugas Marinhas no Tamar, depois de ter sido encontrada por um pescador com uma corda de 1,70 m dentro do corpo, começando pela boca e saía pela cloaca. A tartaruga é da espécie cabeçuda, considerada rara e ameaçada de extinção. A tartaruga será solta em uma região de mar aberto por colaboradores do Tamar. Que coisa bacana isso daí. A Prefeitura de Jacareí novamente recorreu ao governo federal contra o pedágio da rodovia Presidente Dutra. A reivindicação, feita pelo secretário de Mobilidade Urbana, Edinho Guedes, é para que os munícipes deixem de pagar o pedágio que cruza Jacareí na Via Dutra. O pedido do secretário deve ser encaminhado para estudo no governo federal para posterior posicionamento
das equipes técnicas do Ministério da Infraestrutura. Complexo isso, né, Zé? É. Bem complexo. E falta de segurança nas escolas municipais de Jacareí. 36 das 94 escolas do município não possuem o auto de vistoria dos bombeiros, que garante a segurança do local em caso de incêndio ou evacuação. O risco aos estudantes é alvo de cobrança do Ministério Público há mais de 3 anos. A Prefeitura de Jacareí informou que as escolas que não têm o laudo dos bombeiros contam com itens básicos de segurança contra incêndio, como extintores, rotas e luzes de emergência. A Prefeitura ainda garantiu que trabalha para regularizar todas as escolas até 2020. E o governo Ortiz Júnior abriu licitação para a implantação de 6 parques lineares em Taubaté e para a reforma de outros 3 espaços existentes na cidade: o Sítio do Pica-Pau Amarelo, Parque Jardim das Nações e Parque José Pistilli, em Quiririm. A concorrência está dividida em 2 lotes. O lote 1 prevê a implantação dos parques nos bairros Hércules Masson, Parque São Luís, Jardim dos Lagos, Chácara Guizardi, Estoril e Campos Elíseos. O lote 2 prevê reformas no Sítio do Pica-Pau Amarelo, no Parque Jardim das Nações e no Parque José Pistilli. O pacote do CAF prevê a implantação de 9 parques lineares em Taubaté. Cada um desses parques deverá ter academia ao ar livre, quadra de areia, playground com balanço, gangorra, escorregador, pista de caminhada e calçada com piso intertravado, iluminação pública, plantio de árvores e também paisagismo. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos com mais notícias. E de volta com Abre Aspas, desse jornal diário, na grande parceria entre SP Rio Mais e Jornal O Vale, que vai ao vivo para você através dos Facebooks da SP Rio Mais e também do Jornal O Vale. E as autoridades de Moçambique confirmaram hoje um surto de cólera em Beira, na província de Sofala. 5 casos foram confirmados em laboratório. Há mais de 2.700 casos sob investigação e o receio é de que a doença se espalhe. As autoridades também trabalham com a possibilidade de outras doenças se alastrarem no país, como tifo e malária. A doença preocupa ainda mais um país que busca sobreviver aos impactos da passagem do ciclone Idai, que devastou vilarejos inteiros. O número de mortes já supera 446. Glauco, eu li uma reportagem do Jornal Público de Portugal, que conta uma história impressionante dessa devastação lá em Moçambique, que 26 tinha uma fazenda perto de Beira, né, a capital, 26 mil crocodilos numa fazenda de criação, e que os muros caíram. Então 40 funcionários tiveram que dar sua vida ali para tentar reconstruir. Você imagina que são 26 mil crocodilos soltos, que poderia gerar, né? Meu Deus. Então esses 40 funcionários aí dessa fazenda, desse empreendimento, estão sendo considerados heróis aí. Não tem a menor por dúvida. Conta de que eles conseguiram, com placas de metal e tal, reparar o local onde ficavam esses animais. Não tem dúvida. E realmente uma coisa muito triste, tudo que está acontecendo naquela sofrida África, tendo mais essa catástrofe aí de proporções imensas, com esse sofrimento todo. Nossa solidariedade sempre muito aos nossos irmãos, né, africanos. E a 21ª campanha nacional de vacinação contra a influenza será realizada de 10 de abril a 31 de maio, das 8 às 17 horas, em todas as unidades básicas de saúde
em São José dos Campos. A primeira etapa, de 10 a 19 de abril, abrangerá as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, aquelas 45 dias após o parto. Neste período, além da vacina influenza, também serão disponibilizadas as demais vacinas do calendário nacional para atualização da carteira de vacinação. A meta é vacinar pelo menos 90% de cada um dos grupos prioritários: os trabalhadores de saúde, os povos indígenas, crianças na faixa etária de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes em qualquer idade gestacional, puérperas e idosos. E olha só que interessante aqui uma denúncia na SP Rio Mais, no Abre Aspas. A nossa telespectadora Suelen Leite nos enviou a foto que você vai ver aí da antiga fábrica da Kodak. Denunciando aí que acumula-se água naquele telhado todo ali, ou na toda aquela área com água acumulada. Ela, sem sucesso, tentou denunciar isso daí e falou que está cansada de não ter resposta nenhuma. Eu agradeço a Suelen pela confiança e está aqui. Está aqui a sua declaração, a sua denúncia. Nós vamos encaminhar isso daí. Você que está vendo isso daí também, se tiver alguma denúncia, mande para a gente, sim, que a gente vai colocar no ar para que seja supostamente ou preferencialmente resolvido pela autoridade competente. Fica aí a sua denúncia e muito obrigado, Suelen Leite. E o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, lança o programa Match Funding BNDES mais Patrimônio Cultural para financiar projetos culturais que deixarão legados à cultura material e imaterial do Brasil. Segundo o BNDES, cada projeto apoiado poderá ter valor entre 30 mil e 300 mil reais, conforme a arrecadação obtida junto ao público em geral. O total disponível para apoio às iniciativas culturais poderá ultrapassar 3 milhões de reais. O programa é uma parceria do BNDES com a Citaui Finanças do Bem e a plataforma de financiamento coletivo Benfeitoria. A partir do dia 2 de abril, instituições sem fins lucrativos poderão se inscrever no programa. Os critérios de avaliação são impacto, inovação, tradição, perenidade, perfil da proponente e custo-benefício. Os candidatos devem se enquadrar em uma das 4 categorias de seleção: promoção e inclusão, inovação e tecnologia, educação e inspiração ou preservação e memória. As inscrições vão até 15 de agosto e podem ser feitas no endereço eletrônico www.benfeitoria.com/BNDES+. Outra notícia muito bacana em termos de cultura e de arquitetura também. A Casa dos Padres, um dos mais tradicionais imóveis históricos aqui em São José dos Campos. Ele fica ali no centro de São José, em frente à Praça Kennedy, ao lado para quem é de São José, do famoso edifício Três Patetas. Né? Fica bem mais fácil de um imóvel muito bacana, que pertence ao Instituto das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada. Vai ter uma preservação, que será feita por meio de contrato com o Instituto dos Arquitetos do Brasil. Não foi informada a data para o início dos trabalhos, mas a parceria será feita por meio de um contrato de alocação do imóvel que prevê também o restauro da casa. E, posteriormente, ela será utilizada como sede do Instituto dos Arquitetos, além de um espaço cultural. Uma parceria muito bacana, porque é um ponto de... Para quem é de São José, e mesmo para quem não ela fica muito visível naquela avenida ali, né, Zé? Não, sim, é um marco e é importante porque é um dos poucos casarões que restaram ali, né? Não tem dúvida, poucos mesmo que restaram. Acho que é só esse. Eu acho que é só esse, eu ia falar isso, mas eu acho que é só esse também. Mas parabéns pela iniciativa e que legal, São José ganha aí mais um espaço cultural.
E a Prefeitura de São José dos Campos abriu as inscrições para as aulas de natação do projeto Nadando Primeiro. O sorteio das 1.580 vagas será realizado no dia 8 de abril e o início das aulas previstos para o dia 15 do mesmo mês. As vagas são destinadas a crianças e adolescentes entre 7 a 14 anos que não têm o conhecimento da modalidade esportiva. O objetivo é levar o aluno a ter autonomia, segurança e confiança através do aprendizado dos nados crawl e costa. O crawl é aquele de frente, o normal que todo mundo vê para quem não conhece. E a duração do curso será de 8 meses, com aulas às segundas-feiras, sendo 2 por período, manhã, tarde e noite. Cada aula terá 1 hora e 15 minutos de duração. Para aqueles que concluírem as aulas, será realizado em dezembro um evento onde os alunos receberão um certificado de conclusão do curso. Todas as unidades que receberão o projeto estão no portal do jornal O Vale. Confira lá que você vai ver onde todas as unidades que vão receber esse belíssimo projeto também. E vamos de esportes. Começamos com mais uma derrota. E o São José recebeu ontem o Paulistano e conheceu a 5ª derrota seguida no NBB. Desta vez, os joseenses saíram derrotados na competição nacional pelo placar de 65-73. O destaque da partida ficou com o armador do Paulistano, De Paula, que marcou 17 pontos. Com o resultado, o time de Paulo César Jaú encerra a fase classificatória em 11º lugar, com 35 pontos conquistados em 26 jogos disputados. Agora, o time da região, Jaú, vai enfrentar o Botafogo na fase eliminatória. O horário e a data do confronto ainda vai ser definido pela organização do campeonato. E ontem teve seleção brasileira. O Brasil levou um susto, mas conseguiu vencer a República Tcheca de virada por 3-1. Roberto Firmino e Gabriel Jesus, 2 vezes, fizeram os gols da vitória. Este foi o último amistoso da seleção antes da convocação para a Copa América 2019. Classificação antecipada? Pois é. O vôlei de Taubaté visita hoje o Campinas às 19 horas no ginásio do Taquaral. Em segundo jogo válido pelas quartas de final da Superliga Masculina. Caso os taubateanos vençam, o confronto já estarão classificados para a semifinal do torneio. No primeiro jogo que aconteceu no último sábado em Taubaté, o time da região venceu os campineiros por 3 sets a 2. Olha, foi um jogão mesmo. E é claro que é a semifinal do torneio nacional, tá? E double no futebol feminino. Hoje o São José recebe a Ponte Preta às 19 horas no estádio Martins Pereira, em São José dos Campos, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. As joseenses buscam a 3ª vitória seguida no torneio nacional. Já as taubatianas estreiam hoje no Campeonato Brasileiro da 2ª Divisão. A equipe, comandada pelo técnico Arismar Júnior, recebe o Cruzeiro de Belo Horizonte no estádio do Joaquinzão, às 15 horas. E uma notícia triste para o jornalismo esportivo brasileiro. Morreu na noite de ontem, aos 45 anos, o jornalista esportivo Rafael Hensel. O profissional foi um dos sobreviventes do acidente aéreo que vitimou profissionais de imprensa e boa parte do elenco da Chapecoense em novembro de 2016. Segundo fontes, o jornalista morreu vítima de um infarto enquanto jogava uma partida de futebol com os amigos. Gaúcho de São Leopoldo, Rafael Hensel tinha 30 anos de carreira. Ele fez toda a sua trajetória no jornalismo catarinense, principalmente na região oeste do estado. Além de narrador, Hensel era apresentador de programas na Rádio Oeste,
jornalista deixa uma mulher e um filho. O Abre Aspas termina por aqui e amanhã voltamos com mais notícias.